uma maneira de mencionar. Eu, rapidamente, ali em duas telas iniciais, eu faço uma contextualização da questão para melhor entendermos o raciocínio que é feito para demonstrar, então, a questão da crise e a possibilidade de uma implementação de maior uso dos mecanismos alternativos na solução de conflitos e, assim sendo, nós estarmos engrandecendo mais ainda a questão da justiça e principalmente do acesso à justiça. Acesso à justiça num sentido mais amplo, que atenda não apenas a ida ao judiciário, mas mais do que isso, que consigamos, a partir do acesso à justiça, atender todos, principalmente todos os princípios e também os direitos conquistados por todos e numa situação de igualdade num sentido mais amplo. Então, nós colocamos a ideia de que a partir de um Estado que se configurou num contexto das décadas, até a partir da das primeiras décadas do século XX, mas pelo fato de que houve uma transformação pela conquista continuada de muitos dos elementos que dizem respeito à dignidade da pessoa humana e, assim, em razão da própria situação dessas conquistas, o Estado procurou, de certa forma, também assimilar, né, o papel que lhe assumia, era pertinente, principalmente na busca desse Estado democrático de direito. Então, não há dúvida que isso fez e exigiu do Estado uma série de investimentos e a prioridade foi dada para que isso acontecesse, mas mesmo assim, essa democratização de relações sociais e estruturas básicas do crescimento industrial contribuíram, de certa maneira, para esse crescimento, mas, ao mesmo tempo, não deu condição de que chegássemos ao século XXI com condições adequadas jurisdicionais. Então, é fato, e nós temos levantado alguns dados que demonstraram que há uma crise no judiciário em razão da situação a qual se encontram vários dos sistemas judiciários. E eu vou dar algumas das características que são mais atinentes ao Brasil, mas que também, de alguma forma, se repetem em alguns dos outros estados. Na questão da gestão jurisdicional, não há dúvida que, entre outros elementos que a gente poderia destacar, identificamos alguns deles, quais sejam o aumento dessa atividade estatal em razão das exigências que são formuladas pelos próprios cidadãos, pelas conquistas e pelos direitos assegurados, e que, de alguma maneira, levaram, dentro de uma globalização, uma maior quantidade de relações jurídicas que se passaram a travar e que o judiciário não consegue atender, por mais que se esforce e ainda que competente seja, principalmente em razão à própria, digamos assim, não ineficiência, mas uma eficiência questionável, e vou dizer por quê, especificamente com os números brasileiros. De toda maneira, não há dúvida que, para atender melhor, houve um aumento de burocracia, isso é um fator que vai ser adiante colocado como responsável por muitas das questões de acúmulo no judiciário, e a mudança da própria mentalidade estatal. Uma questão que chama a atenção é o fato de que não há dúvida que o judiciário, ainda que não querendo, ele acabou contribuindo para uma conflituosidade, de certa maneira, mais extensiva, a ponto de que esse conflito, essa cultura do conflito, acabou se traduzindo em novas demandas e, assim, vai se cultivando, de certa maneira, esta cultura que não ajuda o que nós queremos ver, que é a própria e maior eficiência. Além disso, a própria eficácia. Então, essa incorporação desses procedimentos, até por exigência e contornados a partir dos textos constitucionais, e nós poderíamos, então, dizer que essa crise traz essa fragilização dos instrumentos jurídico-políticos de ordenação do poder e de organização estrutural da sociedade. E esse Estado constitucional contemporâneo nasce a partir do fato de ele ter nascido de um Estado, de certa maneira, liberal revolucionário, criou uma política de judicialização hierarquizada. Tem aspectos altamente positivos pelos controles que foram feitos, mas, ao mesmo tempo, traz também alguns elementos que fazem com que o próprio judiciário tenha uma preocupação maior. Bom, o que interessa, ao final, é podermos perceber que o acesso à justiça é que está em causa. E esse acesso à justiça é muito mais do que os cidadãos poderem buscar o judiciário. Essa igualdade inicial até tem sido garantida de certa forma. Mas, mais do que isso, o que se espera é uma justiça que atenda
com celeridade, com eficiência, com credibilidade e com transparência. Esse conjunto de questões, até que têm sido muito bem defendidas, trabalhadas, por exemplo, no CAD, é que fazem com que tenhamos uma nova situação, um perfil diferenciado no uso dos mecanismos alternativos de conflitos. Mas eu volto a essa questão. De toda forma, os requisitos que realmente superam as questões, algumas das questões aqui colocadas, tem a ver com essa complicação dos procedimentos que já tínhamos levantado anteriormente, né? Essa formalização para garantir muitas das vezes as questões exigidas até em natureza constitucional, mas ambientes com condições intimidadoras. Então, esse quadro não favorece, de certa maneira, e nós o vemos presente em muitas das questões judiciais brasileiras, não favorece o acesso ao qual nos referíamos e a importância que ele tem para que os cidadãos se sintam seguros a ponto de acreditar que o judiciário resolve suas questões. Então, quando nós destacamos a questão do acesso à justiça, a gente está se referindo à ideia de que a ida ao judiciário ela não atende. E, na verdade, a gente destaca isso porque, por exemplo, no Brasil, nós temos uma média, em média, embora seja variada de acordo com quem pesquisa, mas há uma média de que as questões são atendidas em mais de 8 anos, uma média, chegando a 15. Então, já Rui Barbosa, e acho que até adiante eu faço essa citação, dizia que uma justiça tardia é uma injustiça, uma justiça tardia é uma injustiça. Então, nesse sentido, posso até dizer que talvez não seja o caso de todos os países de língua portuguesa, mas no Brasil nós temos sérios problemas. E até podia dizer algum dado ali que eu acho que vale a pena mencionar, é o fato de que não é problema dos juízes. Na verdade, até posso trazer um dado concreto levantado recentemente pelo CNJ brasileiro, que diz o seguinte: em média, 16 mil juízes brasileiros, eles têm uma das maiores produtividades do mundo. Ou seja, mais ou menos, eles produzem 1.616 sentenças ao ano. Contra, por exemplo, se não me engano, me falha a memória, 959 na Alemanha, 700 e pouco na Espanha, 300, quase 400 em Portugal. Enfim, há uma série de indicadores que mostram que a produtividade dos juízes brasileiros é alta, altíssima, mas ainda assim não conseguem dar vazão àquela quantidade de questões colocadas à sua apreciação. Isso então demonstra que precisamos muito mais do que aumentar juízes ou estrutura física, porque vai continuar sendo ineficiente. Então é diante dessa situação que temos que identificar quais são os problemas maiores, num contexto de cada uma das realidades, para dizer então qual é a dificuldade do acesso à justiça, enfim, qual é a crise existente em cada um dos países. Então, até colocamos ali uma das questões que hoje nos leva a analisar sob que aspecto nós vimos esse Estado e esse Judiciário, que demos uma terminologia usada por outros autores, que chama esse Estado de um Estado gerente. Então, o Estado gerente, ele tem um dever de representar, entre outras questões, que não estão todas aqui levantadas, para representar a coletividade, definir as regras jurídico-administrativas e organizar as formas de existência e de gestão governamental. Muito bem, mas o grande problema é que esta dinâmica, né, foi inspirada, como a gente colocou inicialmente, no liberalismo político. E esta atividade, embora instituída com zelo ao bom andamento das questões e a todos os cidadãos, ela não está conseguindo garantir determinados direitos, né, que são colocados à apreciação do judiciário. Esse é o Estado gerente atual e nós então vamos fazer um parâmetro desse Estado gerente para um novo perfil que seria chamado, então, de um modo geral, como Estado rede, que mantém então uma possibilidade de alcance maior e isso faça com que a gente possa conseguir melhores resultados. Então, aqui só como destaque desses efeitos, né, um maior destaque ao Poder Judiciário ampliado até pela discricionariedade, a atuação pública. Pela manhã, alguns dos palestrantes chegaram a mencionar e a defender e ao mesmo tempo, sobre alguns aspectos, até com muito equilíbrio, né, a questão do ativismo judicial. Então, é uma questão que pode ser defendida sobre um aspecto e nem tanto por outro, na medida em que, eventualmente, o judiciário acabaria se intrometendo numa das outras funções, que é de natureza legislativa. É uma questão que deve ser buscada através de um maior equilíbrio. De toda forma, esses direitos fundamentais dos indivíduos, num contexto social que tem se demonstrado cada vez mais perverso e excludente.
E é entre outros, este é um efeito desse Estado gerente, que o acesso até se dá, mas de forma questionável. E não é só isso, quer dizer, mais do que isso, as decisões precisam ser, então, como nós dissemos, eficientes, eficazes e, nesse sentido, efetivas também. Então, nós trouxemos já agora, a partir de uma outra situação, numa realidade de uma sociedade já contemporânea, alguns dos itens que aqui levantamos, então, pela própria intensa desacomodação interna, por todas essas situações aqui, de certa maneira, já levantadas, e um aumento exponencial dos conflitos relacionados à efetividade do acesso. Então, é esta quantidade de conflitos que cada vez são aumentados que levam à ineficiência do próprio judiciário. Não porque ele não seja eficiente, como dissemos, mas porque ele se encontra numa espiral de conflito tal que, se não for quebrada, não haverá como seguir e alcançar bons resultados. E quando nós falamos em quebrar essa espiral, nós estamos exatamente mencionando a necessidade, não mais a possibilidade, de que o próprio judiciário abrace mais as questões de uso dos próprios mecanismos alternativos, administrando a situação dos conflitos de forma mais cooperativa e menos conflituosa, porque isso faz com que a própria sociedade também incorpore a cultura de evitar a litigância, de maior participação a respeito das questões que lhe dizem interesse. E pela própria demandas multidisciplinares, dependendo de soluções técnicas, às vezes distantes das questões eminentemente jurídicas, ou seja, há cada vez mais uma multidisciplinariedade nessas questões, quais sejam, de natureza técnica, social, política, cultural, e é necessário então que possamos buscar nesse leque de outras que não são apenas as soluções jurídicas, mas também dessas naturezas para poder melhor atender a essa efetividade que se espera do próprio judiciário. De um modo geral, então, nós buscamos um instrumento que é utilizado na administração, e em particular também na administração pública, para identificar, então, quais são as questões corresponsáveis que levam a essa crise na justiça. Em maior ou menor grau, dependendo do país, é bem certo, nós podemos aqui, vamos logo no momento seguinte, quem conhece o diagrama sabe que há, então, uma identificação de causas que chegam àquele efeito, e esse efeito é exatamente a crise na justiça, e as causas, então, que nos interessam para uma gestão de qualidade do próprio judiciário, poder melhor, identificando-as, ver quais são os corresponsáveis e em que grau eles contribuem para essa deficiência aparente, deficiência entre aspas. Então, numa análise quanto à crise na justiça, nós destacamos, então, conseguimos na pesquisa identificar, entre outros, que aqui algum de nós pode acrescentar, a questão da morosidade, demandas, crise de identidade, ineficiência, questão tecnológica e a própria cultura da litigância. Na tela seguinte, então, nós temos o diagrama aberto e aqui sim, lendo, visualizando da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós vamos ver quais são esses elementos corresponsáveis que no Brasil, pela pesquisa realizada, em muito contribuem para essa crise e que, como volto a repetir e destacar até, não é presente em todos os sistemas. E aí, com os números dados, vocês sabem todos perfeitamente, às vezes até a gente vê que tem estrangeiros que conhecem melhor a legislação e o sistema brasileiro do que nós mesmos. E não é tão incomum encontrarmos esses pesquisadores de outros países. Então, de toda forma, a morosidade vem a partir de um excesso de formalismo e da própria burocracia, quer dizer, exatamente o excesso da burocracia e o formalismo que muito contribuem para a morosidade das ações do próprio judiciário. Além disso, as demandas pelo fato de que esta sobrecarga que o judiciário acabou assumindo e que não precisa, não deve, no nosso caso deve até evitar, é para que ele continue cumprindo bem o papel. Então é um desafio que o judiciário também tem que enfrentar, essa sobrecarga e a própria complexidade dos litígios, como mencionamos a respeito de questões de natureza técnica, operacional, que não são apenas jurídicas. Por um outro lado, ainda só peço para voltar só um minutinho, Jonas, eu vou rapidamente ler alguns dos itens. Na crise da identidade, a gente se referiu ao enfraquecimento do Estado, né, e a perda de espaço em relação a outros poderes, que passa a ser questionado, principalmente a gente vê que em algumas situações que agora, se for o caso mais tarde, podemos até mencionar. A ineficiência, algumas das questões ali levantadas estão voltadas a essas questões, como corresponsáveis, a própria tecnologia, que nós temos em muito do nosso sistema judicial,
os processos já virtualizados, mas a gente sabe que não é suficiente, não é só isso que resolve. É necessário ir além disso. Nós temos questões de natureza técnica e operacional que comprometem o próprio uso dos sistemas já da tecnologia avançada, inclusive, que ali também está mencionado, e essa cultura da litigância. Então, há sempre aquela ideia do vencedor-perdedor. E quando falamos em mecanismos alternativos, existe uma possibilidade de maior participação das partes, e com essa discussão, com essa maior participação, muitas das vezes isso passa a haver uma maior aceitação nos resultados alcançados. Então, essas seriam, digamos assim, as questões que trazem a crise para a justiça, em particular a justiça brasileira. De toda forma, então, a gente estava falando da existência de um Estado gerente, de um Estado que tem um certo comprometimento das atividades, e nós destacamos, então, agora a importância e a necessidade que o Estado-rede venha assim a ser chamado, pela importância e necessidade que tem de uma reengenharia. Eu até diria, muitos dos problemas ali são muito mais de reengenharia de gestão do que praticamente até de alteração legislativa. Então, nesse sentido, essa reengenharia pode estar sendo direcionada para um Estado-rede com esta visão já de uma modernização da gestão. Algumas das ações estimuladoras que nós procuramos identificar estão aqui mencionadas, né? E eu vou até deixar de as ler para não prejudicar o andamento dos próximos apresentadores, das próximas palestras, mas tem a ver com questões que podem e devem ser implementadas sem grandes alterações de natureza legislativa e que muito contribuirão para atacar aquelas causas levantadas inicialmente. Eu vou então caminhando já para o final. E digo, então, desse mecanismo, do uso dos mecanismos alternativos. Quer dizer, na verdade, esses mecanismos devem ser cada vez mais incorporados em fases judiciais e extrajudiciais, e a gente tem, inclusive, em algumas das pesquisas que estamos fazendo sobre a orientação do próprio professor Jorge, em que a gente já identificou algumas questões ligadas à possibilidade, no caso do Brasil, da utilização dos mecanismos no ambiente judicial e extrajudicial, até porque temos fases complicadas, principalmente no processo de execução fiscal, e ocupa mais de 50% das ações jurídicas no judiciário brasileiro. É uma questão à parte, mas que merece, então, esse destaque. Bom, a gente tem visto que o que nos leva é a possibilidade da utilização dos mecanismos, e esses sim podem e têm demonstrado condições de alcançar uma transformação no espaço social, ou seja, a sociedade participar mais ativamente da discussão, incorporar, de certa forma, esta cultura da coparticipação e principalmente da cooperação para discutir seus problemas e não deixar que apenas o judiciário, porque normalmente quem ganha, tudo bem, mas quem perde sempre busca uma nova demanda porque de alguma maneira não está satisfeito, e essa cultura tem que ser, de certa forma, quebrada, essa espiral negativa. Então, a lógica nos tratamentos de eficiência, né, que a gente já mencionou anteriormente, e esses problemas de gestão contemporânea, gestão no judiciário, são dos fatores que mais contribuem para a importância da necessidade de uso dos mecanismos alternativos. Bom, eu finalizo com essa paisagem maravilhosa, e quem ainda não foi, como eu já tive o privilégio de ir, né, eu convido-os a visitar, entre outras praias, porque ficou difícil fazer a escolha, mas está aqui, uma das praias de Príncipe, que vale a pena todos irem. Acho que ao final o que mais interessava era poder colocar alguma coisa mais atrativa do que apenas informações de natureza técnico-científica. Então, olha, praia de bombom. Francesa sem discutir, sem oportunidade das pessoas discutirem com ela. A estimulante intervenção que fez. Agora sim, a palavra é vossa. Já agora, não gostaria de perder a oportunidade, antes mais de saudar e a receber no CAB várias vezes, e temos aprendido imenso de cada visita. E eu gostava de perguntar à professora Lídia Ribas
para quando a arbitragem tributária no Brasil. Eu irei lá agora a uma conferência em dezembro e gostava de saber se é viável, no médio prazo, pensar na arbitragem tributária no Brasil. O microfone está ligado. Tá. Não tem que pegar no botão aí. Não está ligado. O mundo sempre um estimulador, né, além de tudo, a própria competência como vem desenvolvendo suas atividades no centro de arbitragem, que é uma referência, como eu já disse, e a gente busca ideia e conhecimentos lá pela experiência bem sucedida. Nós, infelizmente, ainda não temos espaço aberto no Brasil para arbitragem, e muito menos, como o meu desejaria ter em matéria tributária. Mas isso tem a ver com algumas questões que ainda estão por ser superadas em algumas doutrinas, entre elas na brasileira. É certo que a gente evoluiu um pouco, nós temos uma lei de arbitragem de 96 e que foi atualizada agora no começo deste ano e que ainda não deu a abertura que esperamos que venha a acontecer proximamente. Mas há uma série de mecanismos que vêm demonstrando que isso vai acontecer. Então, já uma vertente agora em natureza ambiental, por exemplo, nós acabamos de perceber que já não há uma preocupação tão grande na indisponibilidade dos bens, mas na patrimonialidade. Então, começa a haver uma possibilidade de maior aceitação. Há uma discussão ainda de que a gente deve superar, mas a gente percebe que já evoluiu. E até, para dar um exemplo agora que me ocorreu rapidamente, no próprio, em matéria ambiental, nós usamos muito assiduamente o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. E esse termo de ajustamento de conduta, na verdade, embora questionado por alguns, e a própria doutrina ainda faz uma discussão muito grande, mas não há dúvida que há uma antecipação de discussões com a possibilidade de solução e que pode vir a ser utilizada não só para antecipar e resolver problemas, mas como um mecanismo de maior participação. A arbitragem em si, a gente espera que até a tua ida ao Brasil, eventos como este, que demonstram a importância da utilização dos mecanismos alternativos, que vão aos poucos consolidando a doutrina e fazendo com que haja uma maior pressão no judiciário. É certo que nós temos um projeto de lei já há muito tempo lá no Congresso Nacional que discute e coloca a questão da mediação e da arbitragem de modo específico, que é da transação em matéria tributária, que é um mecanismo que a gente acha que vai fortalecer esse conjunto de mecanismos alternativos. Mas ainda com a crise que vimos atravessando a natureza político-econômica, não permitiu dar prioridade a essa discussão. Mas estamos entendendo que estamos sim caminhando e desejo muito que o Nuno consiga fazer um papel de sensibilização e demonstração clara da importância do uso da arbitragem para que a gente possa melhor fazer uso dela como mecanismo alternativo. Professora, gostaria de saudar a sua intervenção. Deixou um conjunto de questões que eventualmente, por arrastamento, podemos discutir no conjunto da parte final. Ficaríamos à espera da publicação do texto com maior interesse e gostaria de desejar uma boa viagem e que volte a participar na próxima conferência, que ainda a gente não sabe onde é que é. Quem sabe no Brasil, em Cabo Verde. Quem sabe, Cabo Verde, no Brasil. Tenha uma viagem para Macau. Onde é que vai ser em Macau? Macau. Todos agradeço o convite que me foi feito pelo centro dirigido pelo professor Jorge Bacelar Gouveia. Não está ligado? Está ligado. Para estar aqui presente neste importante evento sobre o direito lusófono, se quisermos. Eu devia falar em primeiro lugar para enquadrar a questão dos tribunais numa perspectiva que me parece, a minha opinião, que sai fora dos quadros que normalmente temos da leitura que fazemos nos tribunais. Ou seja, eu vou fazer aqui um debate, vou abrir um debate para tentar demonstrar que os tribunais integram o poder político e também são poder político.
embora um poder político destinado a fazer justiça através das leis. E é essa uma concepção que normalmente não se tem porque nós normalmente debatemos os tribunais como se fossem uma questão meramente processual, na perspectiva dos processualistas, ou mesmo dos constitucionalistas, que normalmente falam dos tribunais, dando por demonstrado aquilo que falta demonstrar, isto é, não nos dizendo o que é que são os tribunais. E esquecem que, de facto, o tribunal é, efetivamente, uma dimensão do poder soberano, logo poder político, tal como qualquer órgão da soberania, como o governo, o parlamento e o Presidente da República. Portanto, mas isto tudo advém de uma velha teoria de Montesquieu, como vocês sabem, que começou por nos dizer, e que foi feita circular em toda a Europa e depois em toda a cultura europeia, de que os tribunais eram um pouvoir nul et invisible, isto é, um poder em que os juízes se limitavam a ser a boca da lei. Tal como Cícero já tinha dito anteriormente, Montesquieu ampliou essa ideia, transformando os juízes em meras bocas da lei, como se efetivamente eles não tivessem qualquer poder. E isto permitiu uma certa ocultação do poder dos tribunais através de regras de processo, e os juízes passaram, de facto, a tentar demonstrar que são mais agentes de processo do que agentes que exercem um poder político de dizer a justiça e de confirmar, através do caso julgado, as suas decisões, que têm uma força política muito grande. Ora, é nessa perspectiva que importa esclarecer que, de facto, os tribunais começam a sair de uma concepção puramente liberal e que vinha com as teorias de Chiovend e de outros, que diziam que, no fundo, o juiz limitava-se a aplicar a vontade da lei, esquecendo que os juízes, por vezes, vão para além dessa vontade da lei para, inclusive, em interpretações muitas vezes criativas, ultrapassarem a própria dita vontade da lei, ou seja, a vontade do próprio legislador. Isto porque hoje os juízes controlam o próprio legislador e aí exercem, de certa forma, um poder político de legislar negativamente, erradicando da ordem jurídica textos legais que foram postos nessa ordem pela maioria eleita pelo povo. Ou seja, isso vai implicar, obviamente, que os juízes têm de nos demonstrar a sua legitimidade e a legitimação do seu próprio poder. Ou seja, hoje não se presume que o juiz é um titular de um órgão que está automaticamente legitimado só porque foi nomeado para aquela ordem. Ele tenta fazer a demonstração. E normalmente fala através de argumentos jurídicos que vai despender, porque muitas vezes, em especial no juízo constitucional, o juiz entra em confronto com o legislador, que é o Parlamento, e um Parlamento maioritário eleito pelo povo. E, curiosamente, o juiz vai também decidir em nome do povo, tal como o Parlamento legisla em nome do povo. E, portanto, há aqui um confronto, enfim, de poderes que é importante ver. Ora, é nessa perspectiva em que começa a haver uma ininterrupta interação entre a política e a justiça, por elevado grau de intensidade em que ocorre nas sociedades odiernas, tem vindo a ter como efeito a fragilização das estruturas do próprio poder judicial. Ao entrar em conflito com a política, normalmente a tendência é tentar fragilizar esse mesmo poder. Ora, isto gera uma crise dos tribunais e, de certo modo, essa crise que hoje se vive um pouco por todo o lado, mas não é do que o reflexo do esgotamento do paradigma de Locke e de Montesquieu sobre o poder judicial e a sua articulação com os demais poderes do Estado no quadro da própria teoria da separação dos poderes. E do modo como, nesse quadro, se concebia e se continua a conceber o poder judicial. Se este paradigma de Locke e de Montesquieu teve a capacidade para se manter ativa e operatória até aos meados do século passado, para a sua correspondência com o pensamento metodológico e com a concepção de direitos dominantes, o ponto é que essa crise começou a fazer-se sentir desde que, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, se começou a aceitar seriamente a ideia de uma justiça constitucional. Por um lado, e com ela a necessidade de controlar o próprio poder legislativo, deixando o poder judicial de ser considerado como um poder nulo e invisível, de que falava Montesquieu, para passar a ser um poder pleno, que participa de forma decisiva no controle jurídico do poder político. O poder judicial faz assim a sua entrada na cena política pela via da judicial review, isto é, para aí, através do controle da constitucionalidade das leis, à sua maneira e de acordo com a sua própria natureza, participar na própria conformação política da ordem jurídica e no controle político dos demais poderes. Por essa razão, a necessidade de heterocontrole desse poder tornou-se um imperativo da própria democracia, forma única de evitar o governo dos juízes e de responsabilizar o poder judicial perante o povo em nome de quem a justiça é feita. Impunha-se assim o controle desse poder que cedo um outro poder fáctico, os mídia, começou a fazer, deslocando esse controle para fora do quadro institucional,
da separação dos poderes e das clássicas instituições jurídico-políticas para oferecer a publicidade crítica da imprensa e da comunicação social através da sociedade civil, ou, como diria Habermas, através de uma ação comunicacional na esfera pública. Mas se o Poder Judiciário se assume como verdadeiro poder político, necessariamente coloca-se a questão da necessidade do seu controle sociopolítico e da responsabilidade política dos seus titulares e do órgão do governo desse poder, tal como acontece com os demais poderes e com os seus titulares. Ou seja, não se justifica que a gente chame o Primeiro-Ministro ao Parlamento, o Presidente da República é responsável perante o povo, os deputados perante o povo e o Poder Judiciário não se autorresponsabiliza-se como. E é esse o grande problema que se coloca hoje e, portanto, temos de equiparar os mais poderes e os seus titulares, o que obriga a repensar de novo a sua organização estrutural e a reconhecer a necessidade de, no quadro do poder político soberano, um novo modelo organizativo e funcional do Poder Judicial, e não dos tribunais como individualmente considerados enquanto unidades orgânicas desse poder com função de dirimir os litígios. A construção desse novo modelo tem como objetivo permitir a criação de um autogoverno do Poder Judicial. Repito, um autogoverno do Poder Judicial. E a separação da responsabilidade individual do juiz, que é dominantemente e não exclusivamente, note, de natureza disciplinar eventualmente, penal e civil, da responsabilidade do Poder Judicial enquanto corpo político representativo dos tribunais, responsabilidade que deve ser de natureza política e atribuída ao autogoverno dos tribunais. É essa responsabilidade que permite compatibilizar o Poder Judicial com a sociedade democrática e com o funcionamento democrático de todos os órgãos do poder e é também a única compatível com a admissibilidade de um responsável controle do órgão de autogoverno dos tribunais. Por outro lado, o novo modelo, exatamente porque distingue o Tribunal enquanto unidade orgânica do Poder Judicial, representado pelo juiz, do órgão de autogoverno do Poder Judicial, representado pelo Presidente desse órgão, permite separar a responsabilidade do juiz, enquanto titular daquela unidade orgânica, da responsabilidade política dos titulares daquele órgão político representativo dos tribunais. Essa separação contribui decisivamente não só para evitar atentados à independência funcional do juiz, feitos sob a capa de controle social ou de responsabilização disciplinar, o que provocaria conflito entre a independência e a responsabilidade e poderia levar à submissão do juiz aos partidos, forças sociais e políticas, como também pode despotenciar o corporativismo judiciário, que tende a segregar mecanismos de desresponsabilização e de hiperproteção não só do juiz individualmente considerado, como do próprio Poder Judicial. É nessa perspectiva que, nos inícios do século XVIII, com a Constituição americana e o controle da constitucionalidade das leis, toda essa situação começa a mudar-se. Exatamente porque o Judiciary Review, o controle da constitucionalidade, coloca um confronto sério e frontal entre os juízes e o Parlamento. Ora, embora tradicionalmente se entendesse, como se viu, para além da clássica garantia da independência e da inamovibilidade dos juízes, se tornava necessário criar um órgão especializado de controle da conformidade das leis com a Constituição, um Tribunal Constitucional, com o exército da sua forma específica. E isto normalmente é feito pelos tribunais através de mecanismos jurídico-processuais. Mas não se pode esgotar ali, portanto não se pode fazer um controle do Poder Judiciário através da reclamação e dos recursos. Durante muito tempo os juízes escondiam-se atrás disso por dizer não toquem, não nos critiquem publicamente porque nós temos uma crítica interna que é a reclamação e o recurso. E não permitimos que vocês, média ou cidadão, venham dizer que fizemos bem ou que fizemos mal, porque isto é um problema da exclusividade do Poder Judiciário. Hoje, isto acabou porque a legitimidade dos juízes já não se autopresume, tem de ser demonstrado. E é nesse aspecto que o Poder Judiciário começa a adquirir uma nova formulação, que, aliás, Hamilton dizia logo na Constituição Americana, no início da Constituição Americana, quando estavam a discutir a Constituição Americana, os Found Fathers dizia que o Poder Judicial, enquanto poder intermédio, estou a citá-lo, entre o povo e o Parlamento, tem como função manter o Parlamento, dentro dos limites que constitucionalmente lhe são assinados. Ao mesmo tempo que exigia que se submetesse a um controle público e político o exercício do Poder Judicial pelos juízes. Isso é dito por Hamilton no século XVIII, final do século XVIII. E, portanto, não há... É claro que a teoria de Montesquieu acabou por abafar, digamos, essa ideia, porque o liberalismo clássico europeu acabou por dizer, não, o juiz, sempre desconfiando dos juízes, portanto, os juízes têm de ser uma classe que não pode fazer mais do que dizer a lei, afinal, já Hamilton dizia que não, que tinha de controlar o próprio Parlamento. Ora, isto implica que o Poder Judicial deixa de estar assim controlado diretamente pelo Executivo
e não está submetido às vertentes do Executivo. Hoje verificamos que o Ministério da Justiça é uma espécie de Ministério dos Tribunais, o que de facto é um erro em quase todos os países. Ou seja, os tribunais não têm nada a ver com o Ministério da Justiça do ponto de vista orgânico ou funcional. Os tribunais devem ter o seu autogoverno próprio, tal como o Ministério da Justiça integra o governo, que não depende do Presidente da República para fazer as suas próprias regras, e como o Parlamento tem as suas regras próprias. Isto é, são três poderes soberanos, três poderes que tentam de estar em confronto e em articulação para que a Constituição possa ser respeitada e aplicada. É essa crescente politização da justiça e é essa forte judicialização da política, decorrendo deste novo e ativo papel que o Poder Judicial foi chamado e teve de aceitar desempenhar, altera-se por dentro do exercício da função judicional e revela-se internamente os novos poderes dos juízes, que agora não só aplicam como controlam a própria lei, mas também, como o juiz Pedro Bacelar Vasconcelos, não só denunciam um crescimento inédito das influências social, como decididamente arrancam os juízes do elenco dos figurantes do Estado moderno, atribuindo-lhes protagonismo a que relutantemente acabou por aceder. Este novo papel impunha e impõe novos meios de controle político do Poder Judicial que se tende a acrescentar aos tradicionais meios de controle interno, jurídico-processuais ou jurídico-administrativos até agora dominante. Isto para dizer que, de facto, na organização do Poder Judicial, os Conselhos Superiores das Magistraturas não podem continuar a ser meros órgãos burocráticos de controle disciplinar, de controle inspectivo dos juízes. Tem de ser órgãos de autogestão dos próprios tribunais. E tem de ser esse novo conceito do Conselho Superior das Magistraturas é que tem de ser assumido para que seja o presidente desse órgão, como pode ser eleito por várias vias, isso dependerá de país para país, mas tem de ser esse presidente que tem de dar a cara para o Poder Judicial, e não o Ministro da Justiça ou os sindicatos dos magistrados. Tem de ser o presidente do autogoverno. É esse que se deve responsabilizar politicamente pelo bom e pelo mau daquilo que se passa na Justiça. E é nessa perspectiva que eu tenho defendido que, de facto, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, enquanto representante de todos os juízes de um dado país, enquanto Presidente do órgão do autogoverno dos juízes, deve apresentar-se no Parlamento para ser submetido, digamos, à apreciação da atividade dos tribunais que ele próprio preside. Não pode ficar escondido no Conselho Superior a colocar juízes, a transferi-los e a puni-los disciplinarmente. Ele tem de ir mais aquém disto. Ele tem de decidir uma política judiciária, que não cabe ao Governo fazer, mas sim ao Conselho Superior, ao autogoverno dos juízes. E é nessa perspectiva que eu tenho vindo a advogar que, de facto, temos de conseguir conceber uma nova ideia do Poder Judicial, de modo a que ele se dignifique na exata medida em que cada vez mais interfere nas questões essenciais da vida de uma sociedade. E isto implica outra questão, que é a própria legitimação constitucional do autogoverno dos juízes, mas mais do que isso, a legitimidade sociopolítica de cada um dos juízes quando investir no seu poder. Porque um juiz que aplica uma decisão tem mais poder que um Presidente da República, ao contrário do que se pensa. O Presidente da República não pode prender nem tirar a minha propriedade. Um juiz pode. Um juiz pode, em certas circunstâncias, através de certos mecanismos, até fazer o impeachment e julgar o impeachment de um Presidente da República. E, portanto, os tribunais constitucionais têm um controle muito vasto de várias áreas políticas de um país. E é esse autogoverno que tem de responder perante tudo isto, de modo a que, de facto, o Poder Judicial se assume como um poder pleno, capaz de exercer as suas funções sem interferir, enfim, no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, mas também sem receio de se assumir como aquele poder que é um poder soberano, titulado pelos juízes nas suas unidades orgânicas, que são os tribunais. Mas isto tudo significa também outra coisa importante, é que não se pode responsabilizar politicamente cada juiz em cada processo. Porque no momento em que o juiz está a decidir um processo, ele tem toda a autonomia, toda a independência para decidir, não podendo ninguém interferir nessa decisão. E, portanto, não é aí que se faz o controle político do poder. Faz nas políticas decididas para os tribunais num país é que se faz esse controle. O juiz é autónomo. O que não significa que não possa vir a ser também socialmente responsabilizado pelas suas decisões. E daí que a teoria do argumento jurídico, da argumentação jurídica, é fundamental para fundamentar, para essa expressão, as decisões. Porque é por aí que nós vamos ver quais são os critérios que os juízes utilizaram para decidir um caso com respeito pela pessoa humana. E, portanto, o juiz pode ser criticado nessa perspectiva pelos mídias ou por qualquer outra organização.
É o que se passa, por exemplo, como aconteceu em Portugal, quando um juiz do Supremo Tribunal, há aí uns anos, disse que não podia punir duramente um senhor porque agrediu ou violou uma estrangeira que vinha vestida com calções muito apertados, etc., porque dizia que ela devia saber que estava no território do macho latino. E, portanto, não tinha que estar naquele estado do território do macho latino. Bom, a crítica pública a essa decisão é importante para que os juízes tomem consciência de que nas suas sentenças têm de ter argumentos válidos que respeitem a pessoa humana, que o direito da mulher de andar como entender e de ser respeitada pelos outros, e não tomar uma decisão arbitrária dizendo que há um controle processual nos recursos e, portanto, dentro do tribunal a gente decide isso. Não, é publicamente também que se decide as más sentenças ou as boas sentenças dos juízes. Sim, já estou a acabar, por acaso, que eu respeito muito o meu tempo. Isso para dizer que é nessa perspectiva que nós temos de encarar agora o Poder Judicial, para se evitar um outro aspecto que eu entendo que é incorreto no Poder Judicial, que é a organização dos juízes em sindicatos. Os juízes não têm patrões. Os juízes são um órgão de soberania, são titulares de um órgão de soberania. Eu não vejo sindicato de deputados, nem de presidentes da República, nem de membros do Governo. E, portanto, os juízes não podem, em minha opinião, até é inconstitucional a criação de sindicatos de um órgão de soberania. E o que está a acontecer é que esses sindicatos estão-se a substituir progressivamente ao próprio Poder Judicial, ao presidente do órgão do Poder Judicial, que é o presidente do Conselho Superior. Quando há conflitos entre tribunais e a sociedade, ou entre tribunais e poder político, quem aparece são os sindicatos e não o presidente do órgão que devia aparecer. E isto também só legitima o órgão se o seu presidente for eleito pela generalidade dos juízes que exercem funções num dado país. Porque ali ele tem uma legitimidade, embora corporativa, mas que lhe dá força para representar todos os juízes daquele país. Portanto, é um novo conceito de Poder Judiciário que nós temos de discutir para assumir com naturalidade, porque nas Constituições já estão assumidas o Poder Judicial e os tribunais são um órgão de soberania que decidem em nome do povo, tal como o Parlamento legisla em nome do povo. Muito obrigado. Gente de São Tomé, exatamente, a doutora Maria Caneves, que é advogada. Convite para estar presente neste congresso. Em termos muito sucintos, o tema que vos apresento prende-se com cláusulas arbitrais em contratos petrolíferos, em particular com a cláusula arbitral constante da cláusula 25 do contrato modelo aprovado pelo Decreto nº 11/2008 de 29 de maio. Esta cláusula estabelece os mecanismos de resolução de litígios que o Estado, e neste caso a ANP, e as companhias petrolíferas que sejam parte destes contratos terão de utilizar para dirimir disputas que possam existir quanto à interpretação e cumprimento destes mesmos contratos. Vejamos então alguns aspectos desta cláusula. Esta cláusula 25 é aquilo que habitualmente se designa por cláusula arbitral escalonada, ou seja, é uma cláusula arbitral que, como o nome indica, prevê vários escalões, ou seja, alternativas para o processo de resolução de litígios. Assim, de acordo com esta cláusula, havendo um litígio, as partes terão um prazo de 3 meses a contar da notificação da controvérsia de uma parte à outra para tentar chegar a um acordo amigável quanto à sua resolução. Se necessário, as partes poderão acordar na nomeação de um perito independente, cuja função será de prestar auxílio às partes na obtenção deste referido acordo amigável. O recurso a este perito independente é meramente facultativo e, acordando as partes na sua contratação, os custos inerentes à mesma deverão ser partilhados entre o Estado e a companhia petrolífera. Não sendo possível chegar a um acordo amigável no prazo referido, os tais 3 meses, nem mesmo com o recurso ao tal perito independente, poderão então as partes submeter a resolução do litígio à arbitragem. Desde logo, a arbitragem poderá seguir uma das 3 vias. Em primeiro lugar, as partes poderão sujeitar a resolução do litígio ao Centro Internacional de Resolução de Diferendes relativos ao investimento, abreviadamente CIRDI, isto ao abrigo da Convenção do ONU de 1965. Em segundo lugar, as partes sujeitam a resolução do litígio ao mesmo centro, o tal CIRDI, através do chamado mecanismo complementar, criado em 1978 para dirimir litígios que não estejam previstos no artigo 25
da Convenção de Washington. Por último, as partes poderão ainda sujeitar à resolução do litígio a arbitragem ad hoc, ao abrigo das chamadas normas de arbitragem da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Comercial Internacional, a UNCITAL Arbitration Rules. Ao contrário da arbitragem institucionalizada, os dois tipos antes referidos, este tipo de arbitragem é apenas administrada pelos árbitros escolhidos pelas partes de acordo com as regras por elas estabelecidas, sem apoio de uma instituição ou centro de arbitragem. Vou fazer agora uma breve diferença entre estas três opções referidas. Como referi anteriormente, frustradas as tentativas de acordo amigável, as partes podem submeter o litígio à arbitragem ao abrigo da Convenção de Washington, que criou o CIRDI. Este centro será competente para dirimir litígios emergentes do contrato modelo se a companhia petrolífera signatária do mesmo for nacional de um dos Estados-membros da Convenção de Washington. Atualmente, esta Convenção tem mais de 150 membros, entre os quais a República Democrática de São Tomé e Príncipe, estando a Convenção em vigor do nosso país desde junho de 2013. Uma sentença arbitral preferida no âmbito do procedimento ICSID tem a enorme vantagem de só poder ser impugnada perante o próprio centro e de acordo com os fundamentos e procedimentos previstos nas regras do centro, ficando, portanto, menos exposto aos tribunais estaduais. Além disso, de acordo com a Convenção, a sentença é automaticamente reconhecida em todos os Estados-membros, não carecendo de qualquer processo de reconhecimento dos tribunais estaduais dos países onde a mesma vier a ser executada. Caso a companhia petrolífera signatária do contrato modelo não for nacional de um Estado-membro da Convenção, a cláusula 25 prevê que o Estado e a referida companhia petrolífera possam recorrer ao chamado mecanismo complementar da Convenção de Washington, através Additional Facility Rules, para ainda sujeitar a resolução do litígio à jurisdição do centro, ao tal CIRDI. A grande diferença em termos práticos entre a primeira solução prevista na cláusula 25 e esta segunda possibilidade, através do mecanismo complementar, é de que, enquanto na primeira a sentença é preferida ao abrigo da Convenção de Washington, gozando dessa forma a proteção jurídica do instrumento de direito internacional público que a protege da interferência dos tribunais estaduais, tanto em sede de impugnação como em sede de execução, tal não acontece se a arbitragem for instituída ao abrigo do mecanismo complementar. Neste caso, a lei aplicável ao processo arbitral será a lei de arbitragem do lugar da arbitragem, e se alguma disposição desta lei estiver em desconformidade com as Additional Facility Rules, prevalece a disposição da lei da arbitragem em causa. Do mesmo modo, os tribunais do Estado onde for localizada a sede da arbitragem são à partida competentes para anular a sentença arbitral e esta terá de ser reconhecida e executada ao abrigo da lei dos países em cujos tribunais a sua execução for requerida. A cláusula 25 do contrato modelo prevê ainda um último mecanismo arbitral que será aplicável caso os dois primeiros não possam ser utilizados. Será o recurso à arbitragem ad hoc, segundo as normas de arbitragem da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Comercial Internacional, a tal UNCITAL Arbitration Rules. Estas normas consistem num conjunto de regras processuais às quais o Estado e a companhia petrolífera podem aderir para instituir uma arbitragem ad hoc, isto é, uma arbitragem em que não há intervenção de uma instituição ou centros que administram o processo, sendo a mesma administrada em exclusivo pelos árbitros nomeados pelas partes ou por uma entidade nomeadora. Quanto aos restantes aspectos da cláusula 25, que valerá a pena mencionar, importa referir o local da arbitragem, ou seja, onde deve ser sediada, e o local deve ser escolhido pelas partes, em acordo entre as partes. Caso elas não acordem, são os árbitros a decidir. Quanto à língua, o processo de arbitragem é conduzido em português e em inglês. Contudo, podem ambas as partes acordar em escolher apenas uma das línguas, isto por uma questão de economia de recursos e de maior eficiência. No que diz respeito ao número de árbitros, são 3 árbitros escolhidos pelas partes ou pelos árbitros nomeados pelas partes, isto no caso do árbitro-presidente. Não havendo acordo, a decisão caberá a CIRDI. Atenção que nenhum dos árbitros poderá ter nacionalidade das partes intervenientes. A sentença será sempre final e vinculativa, existindo, contudo, a possibilidade de intentar uma ação de anulação da mesma.
caso exista fundamento para tal. Quanto aos custos, estes são cobrados de acordo com a determinação do Tribunal Arbitral ou, na falta de determinação, será pela proporção do decaimento, como em qualquer ação. Concluindo, apesar da cláusula arbitral prevista no contrato modelo não ser inteiramente clara em alguns aspectos, e até porque a sua estrutura é ligeiramente complexa, o que no limite poderá causar alguns problemas na sua aplicação, parece-me que a arbitragem é, sem dúvida, um modelo de resolução de litígios adequados a contratos desta natureza. Isto até porque garante que os litígios sejam dirimidos de uma forma célere e através de árbitros independentes e especializados. Nesta medida, parece-me que é um meio que oferece confiança ao investidor internacional e atrai investimento externo. Creio, portanto, que o legislador e o Estado estiveram bem em consagrar este tipo de mecanismo no contrato modelo. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos continuar desta vez com a nova Lisboa. Tem a palavra Luzia. Tem a palavra. Eu chamo-me Edinha e eu venho falar-vos de dois temas. O primeiro, que é a importância que a arbitragem poderá ter em Santo Tomé e Príncipe, e o segundo, e que está relacionado com o primeiro, que é o Estatuto dos Árbitros. Para isso, o meu plano de apresentação, vocês não conseguem ver, pois não? Está ligado. Não, eu vou passar aqui os slides. Não está sentado. Em Santo Tomé e Príncipe e depois o Estatuto dos Árbitros, da responsabilidade dos árbitros e da relação entre os árbitros e as partes. Para isso, o meu plano de apresentação vai ser: primeiro vou apresentar as vantagens da arbitragem, depois vou passar à constituição do Tribunal Arbitral, passando depois para o Estatuto dos Árbitros, a responsabilidade e a relação exatamente entre os árbitros e as partes. Um dos obstáculos apontados à atividade económica em Santo Tomé e Príncipe, tanto pelas empresas nacionais quer estrangeiras, quer pelos investidores que desejam pela primeira vez investir em Santo Tomé, é a lentidão e imprevisibilidade do nosso sistema judicial. Dizem-nos que a nossa justiça é lenta, é cara e não é previsível. Assim, é necessário que nós apresentemos alternativas a este panorama e é neste contexto que os meios alternativos de resolução de litígios, nomeadamente a conciliação, a mediação e principalmente a arbitragem, podem ser uma resposta aos problemas que a justiça santomense enfrenta. Em grande parte do mundo, onde se incluem os países da CPLP, com exceção do outro, a arbitragem, que é o foco do meu trabalho, aparece como uma forma eficiente de composição de litígios e de pacificação social. E eu acredito que Santo Tomé e Príncipe deve seguir este caminho, deve seguir o caminho da aposta nos centros de conciliação e mediação, na criação e desenvolvimento dos julgados de paz e na arbitragem, nomeadamente na criação de centros de arbitragem institucionalizados. Como meio de resolução alternativo de litígios, a arbitragem tem duas vantagens. É célere comparativamente aos meios judiciais, é confidencial em regra,
tanto o processo arbitral como a sentença arbitral, tem uma menor complexidade comparativamente aos processos judiciais, porque nós, quando estivermos a falar do processo civil, nós temos o Código Civil e temos que trabalhar com o Código Civil. Na arbitragem é possível que as partes possam escolher as regras que deverá aquele processo arbitral obedecer. As partes poderão escolher os árbitros que serão os juízes que julgarão aquele litígio, e as partes podem ainda escolher o direito aplicável, que é algo que não acontece, por exemplo, nos tribunais judiciais. Dito isto, a justiça, pelos motivos que eu elenquei acima, é uma justiça mais individualizada e mais adequada, em vezes, ao caso, porque é uma justiça para aquele caso concreto. Por último, a arbitragem, apesar de ser uma justiça privada, é justificatória, porque a decisão é confiada a um terceiro, mas ao mesmo tempo é vinculativa para as partes, sendo a sentença tendo força executiva. Em Santo Tomé nós temos uma lei de arbitragem, que é a Lei 9 de 2006, de 2 de novembro. A nossa lei de arbitragem tem 9 anos, no entanto não tem grande aplicabilidade prática. Não tem, porque a arbitragem, infelizmente, é uma realidade em Santo Tomé e Príncipe. Não é uma prática inserir convenções de arbitragem nos contratos que são celebrados em Santo Tomé e Príncipe. Eu digo os juristas, porque sou advogada, nós não temos em regra o hábito de inserir convenções de arbitragem nos contratos que celebramos. E penso que é a altura de nós, em Santo Tomé e Príncipe, virarmos para os meios alternativos de litígios que existem, têm dado provas nos outros países, têm dado provas nos países da CPLP, contribuindo para a justiça e para a composição eficiente dos litígios, e é hora de nós também, em Santo Tomé, apostarmos nesses meios, nomeadamente na arbitragem, na conciliação e na mediação. E é assim que eu introduzo o tema que vou abordar a seguir, que é o Estatuto dos Árbitros. Porquê? O Estatuto dos Árbitros, creio eu, está intimamente ligado à falta de aplicabilidade da arbitragem em Santo Tomé, porque a arbitragem em Santo Tomé ainda é olhada com alguma desconfiança. Isto com base numa incompreensão que as pessoas têm do que é a arbitragem, do papel dos árbitros no processo arbitral, da relação entre as partes e os árbitros e da própria responsabilidade dos árbitros. Vou começar por falar da Constituição do Tribunal Arbitral. Ao contrário do que acontece nos processos judiciais, em que o processo se inicia com a entrega de uma petição inicial na Secretaria Judicial, no processo arbitral passa-se outra coisa. O primeiro passo no processo arbitral é a constituição do Tribunal Arbitral. E o que se faz é que a parte que se encontra usada, imaginemos que aqui o caríssimo professor Bacelar Gouveia celebrou um contrato de qualquer natureza ali com a doutora Milu Aguiar, e o doutor Bacelar Gouveia é a parte descontente. O primeiro passo é o doutor Bacelar Gouveia enviar uma carta registada com o ofício de recepção para a doutora Milu Aguiar, mencionando obrigatoriamente a Convenção de Arbitragem, designando o árbitro que deseja, portanto, nomear, não é? E fazer o convite à doutora Milu Aguiar para nomear o seu árbitro. O Tribunal Arbitral pode ser constituído por um ou vários árbitros, desde que em número ímpar. A nossa lei de arbitragem, que é a Lei 9 de 2006, diz-nos que, na falta de convenção, a regra será de 3 árbitros. O que acontece muitas vezes, pegando outra vez no exemplo que dei há bocado, é que a doutora Milu Aguiar, querendo atrasar o início do processo arbitral, não faz a nomeação do seu árbitro. A nossa lei, bem como as outras leis dos outros países, precavendo esta situação, dizem taxativamente que esta nomeação é oficiosa
e no nosso caso é feita pelo Presidente do Tribunal da Relação do lugar fixado para a arbitragem. Ou seja, se a parte que dá início à arbitragem convida a outra parte a designar o seu árbitro e aquela parte não faz a nomeação propositadamente, a parte que pretende dar o impulso no processo arbitral requer que a nomeação seja feita oficiosamente pelo Tribunal Judicial. E assim passamos ao Estatuto do Árbitro, que, como foi dito anteriormente, é um aspecto central da arbitragem e do ponto decisivo para a credibilidade do processo arbitral. Isto porquê? Porque o Estatuto do Árbitro inclui os direitos e os deveres dos árbitros. No entanto, a nossa lei, bem como a maioria das legislações estrangeiras sobre a arbitragem, diz pouco sobre o Estatuto do Árbitro. O que é feito é uma remissão para os códigos deontológicos das câmaras de comércio ou para outros meios de regulação privada, como as regras do IVA. A maioria desses códigos deontológicos usam a mesma linguagem e dizem-nos que o árbitro tem o dever de imparcialidade e independência, o que significa que o árbitro não deve privilegiar uma das partes em detrimento da outra, o árbitro deve julgar de acordo com a sua livre convicção racional e o árbitro deve agir com justiça. O Estatuto do Árbitro, segundo estes códigos deontológicos, dizem-nos também que o árbitro tem o dever de revelação. Significa isto que o árbitro deve revelar todos os factos que entenda que põem em causa a sua imparcialidade e independência. São exemplos disto o árbitro ter um interesse direto ou indireto naquele litígio, ou o árbitro ter uma relação profissional ou pessoal com uma das partes ou com o mandatário de uma dessas partes. O Estatuto do Árbitro diz-nos também que o árbitro tem o dever de diligência. Significa que deve conduzir o processo de forma diligente, deve ser reto, deve ter prudência nos seus atos e nas suas ações e só deve aceitar, isto é muito importante, a designação se entender que tem a qualificação necessária para aquele litígio. Por último, e dentre outros deveres, o árbitro tem o dever de sigilo antes, durante e após a arbitragem, sobre as deliberações que forem tomadas e também sobre o conteúdo da sentença. Isto é bastante importante quando nós estamos a falar de contratos internacionais que têm a ver com marcas, patentes e invenções, em que as partes recorrem exatamente à arbitragem para proteger as suas invenções, que é o objeto do trabalho que elas fazem. De acordo com a nossa lei de arbitragem, os árbitros devem ser pessoas singulares e plenamente capazes. A nossa lei não faz restrições quanto à área de formação. Significa isto que tanto um arquiteto, um economista, um jurista poderá ser nomeado árbitro se for plenamente capaz e se para aquela área do litígio for a pessoa que tiver mais conhecimentos na área. A nossa lei, no entanto, faz uma preferência, diz-nos que serão preferencialmente árbitros os magistrados e os advogados que não estejam em exercício de funções. Vamos então passar à responsabilidade dos árbitros. A nossa lei de arbitragem não nos diz qual é o tipo de responsabilidade a que estão sujeitos os árbitros. No entanto, a doutrina portuguesa que nos pode ajudar neste sentido, nomeadamente o professor Manuel Pereira Barocas, o professor Pedro Romano Martínez e o Dr. Bernardo Reis, dizem-nos que por atos jurisdicionais seguir-se-á a responsabilidade dos árbitros, o que significa que neste caso é necessário o dolo ou a culpa grave. Pelo seu lado, por atos não jurisdicionais, seguir-se-á a responsabilidade contratual, onde a culpa será presumida. Dito isto, vamos então falar
de algo que está intimamente ligada à responsabilidade dos árbitros, e a ideia comum de se chamar árbitro designado pela parte de árbitro de parte. Ou seja, a pergunta que nos cabe aqui dizer é: será que o árbitro designado pela parte terá os deveres de imparcialidade, confidencialidade que o árbitro não designado pela parte? Ou seja, há uma diferenciação entre o árbitro que o professor Bacelar Gouveia designar e o árbitro que a doutora Milu Aguiar designar. A nossa lei de arbitragem remete-nos para o regime dos impedimentos e escusas dos magistrados judiciais, nomeadamente para os artigos 122 e seguintes do Código de Processo Civil. Isto o que nos ajuda é dizer-nos que o juiz deve ser imparcial. O árbitro designado pela parte ou não designado por essa parte deve ser imparcial, tem o dever de independência, tem o dever de imparcialidade. Isto porque o árbitro de parte não é só mandatário, não faz lobby junto do árbitro presidente, porque as partes terão os seus mandatários que poderão fazer exatamente este trabalho. O árbitro, ao contrário do que surge a ideia, não é parte. O árbitro está lá na posição do julgador. E por isso é que trago-vos aqui uma frase do Mário Raposo, do Dr. Mário Raposo, que nos diz que um dos mistérios da arbitragem estará precisamente que um árbitro unilateralmente designado passa a ser árbitro das duas partes. Isso sim é ser um bom árbitro. Passando às conclusões, gostaria de dizer que nós temos todos que encarar, e digo todos, estou a dirigir-me mais aos colegas santomenses cá nesta sala, e dizer que temos que aceitar que o progresso económico e o desenvolvimento social de Santo Tomé e Príncipe passará necessariamente, ou seja, mais tarde ou mais cedo, por estes meios alternativos de resolução de litígios, designadamente pela arbitragem, pois a arbitragem tem as suas vantagens, é uma justiça mais célere, individualizada, confidencial, eficiente do ponto de vista económico, porque negócio o tempo é dinheiro. Os árbitros devem ser pessoas singulares, plenamente capazes, que estão obrigadas ao dever de imparcialidade, de independência, de revelação e de sigilo, o que significa que temos reunidas todas as vantagens para, em Santo Tomé, apostarmos na arbitragem. Assim sendo, estamos convictos, eu digo que estamos porque estou cá em representação do ILMAI, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem Internacional, que os meios de resolução alternativa de litígios terá um futuro promissor, cujo pontapé de saída já foi dado em Santo Tomé pela Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, que está aqui o Presidente, o Dr. Jorge Correia. Este pontapé de saída foi dado no mês de julho, com uma formação de 30 horas para mediadores e árbitros. Foi completada esta formação com o segundo módulo de formação que aconteceu neste mês de outubro, com mais 36 horas. Neste momento, gostava também de poder informar com alguma satisfação que os diplomas para a criação do Centro de Arbitragem da Câmara estão praticamente concluídos e esperemos que em breve, talvez em 2016, estejamos todos cá para a inauguração do primeiro Centro de Arbitragem de Santo Tomé e Príncipe, que será provavelmente o Centro de Arbitragem da Câmara. Muito obrigada, bem-aja a todos. Aos problemas que atravessamos na Justiça. Falar-vos-ei de seguida de uma área de resolução alternativa de litígios que em todo o mundo só existe em Portugal.
Falo-vos da arbitragem em matéria tributária, que em traços muito simples diz respeito à resolução jurisdicional, ou seja, não se fala aqui de mecanismos autocompositivos, mas de mecanismos heterocompositivos, em que há um terceiro, no caso um árbitro, através de um tribunal arbitral, pode ser singular ou coletivo, que resolve um litígio que ocorra entre a administração tributária, portanto o Estado, e um contribuinte, que pode ser um contribuinte singular, qualquer um de nós, ou uma empresa, uma pequena e média empresa, ou uma grande empresa. E um conflito pode dizer respeito a uma questão de rendimento, de IRS, pode dizer respeito ao rendimento de uma pessoa singular, de um contribuinte, ou de uma pequena e média empresa, ou de uma grande empresa, mas também é uma questão de património, uma questão de imposto sobre consumo, uma questão de IVA, enfim, entre várias questões tributárias. Bom, e desde quando é que existe arbitragem em matéria tributária em Portugal? Existe desde há cerca de 4 anos e 3 meses. Mais exatamente, acho que estou aqui com algum problema no microfone, mais exatamente desde julho de 2011. Bom, obrigado, Sr. Presidente. E existe justamente para fazer face a um conjunto de dificuldades que trespassaram em várias das intervenções anteriores. Falo-vos do crescimento exponencial do volume de pendências na jurisdição estatal. Para vos dar um exemplo, e desde já me antecipo dizendo que a situação não evoluiu favoravelmente desde então, mas em 2011 o número de processos pendentes nos tribunais tributários do Estado era de 47 mil. 47 mil. O que levava a que, em alguns tribunais tributários, por juiz, houvesse mais do que 1000 processos. Esta situação tem um resultado que é evidente. Se entram cada vez mais processos em relação àqueles que conseguem sair, ou seja, se a taxa de resolução é baixa, o tempo de decisão é alargado. E estamos a falar aqui de tempos de resolução de 4, 5, 6, 7, 8 anos. E isso, em matéria de direito fiscal, é bastante problemático, porque deixa de haver uma contemporaneidade entre duas fontes de direito. Por um lado, a lei, e por outro lado, a jurisprudência. Porque quando uma decisão é proferida, já a lei foi alterada 2, 3, 4 vezes. Ou seja, já nem a administração tributária pode recalibrar o seu comportamento tributário perante os contribuintes, quer o contribuinte também, em termos de planeamento fiscal legítimo, poderá, enfim, prever aquilo que deverá fazer de futuro, para evitar essa litigiosidade. Por isso, nessa altura, em 2011, foram concebidas várias hipóteses que, em complementariedade, visavam justamente desbloquear, era esse o termo, o funcionamento da justiça tributária. Então, essas medidas até, aliás, são constantes do memorando da Troika, de que falou hoje o professor Francisco Pereira Coutinho, embora noutra, com aqui cumprimento também, embora noutra perspectiva, quanto à questão da validade jurídica desse memorando, que é uma questão, de facto, bastante importante do ponto de vista aí mais teórico. Mas eram essas medidas a constituição de equipas extraordinárias de juízes de tribunais do Estado para movimentarem processos de valor acima de 1 milhão de euros e também depois a criação da arbitragem tributária. Qual é que era a lógica? A lógica aqui era um pouco financeira. Era evitar que esse dinheiro que estava parado nos tribunais tributários não fosse libertado para a economia, independentemente de ganhar o Estado ou o contribuinte. A ideia era justamente permitir que esse dinheiro saísse dos tribunais, deixasse de estar parado e pudesse alimentar a economia. Por isso é que foram criadas essas task forces e também a arbitragem tributária, mas a arbitragem tributária não era para ser criada de uma forma transitória, mas de uma forma mais estrutural e era para ficar, como tem sido, aliás, evidente pelos seus ótimos resultados. Muito bem, quais é que eram os 3 objetivos da arbitragem tributária para de seguida verificarmos se têm ou não vindo a ser cumpridos e com que grau de sucesso na prática? São 3 objetivos. Primeiro, reforçar a tutela eficaz dos direitos e interesses legítimos dos sujeitos passivos. Segundo objetivo, imprimir uma maior celeridade na resolução de litígios que opõem à administração tributária e aos contribuintes. Terceiro objetivo, contribuir à sua escala para a redução das pendências nos tribunais tributários de Estado.
Estes três objetivos partilhavam entre si um denominador comum constitucional, que é a garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. Porque, de facto, como eu hoje já aqui ouvi, e muito bem, não pode haver justiça numa decisão de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Não pode haver justiça. Por isso, a garantia de uma decisão em prazo razoável é uma exigência de uma garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. Desde logo, há um dever do Estado de assegurar a tutela efetiva dos direitos dos cidadãos e depois também há a questão da vertente económica de que vos falei, para que a lentidão da justiça fiscal não seja mais um custo de contexto e um fator de desinvestimento na economia de um país. Ora, a morosidade na área tributária tem repercussões específicas. Por exemplo, para o Estado, a demora na arrecadação da receita fiscal e, no caso de a jusante vier a perder a ação, o Estado virá a ser onerado com o aumento dos encargos, com juros indenizatórios e de prestações de garantia e patrocínio. Para o contribuinte, há desde logo um custo financeiro com pesadas garantias bancárias para suspender a execução fiscal e, no caso sobretudo das empresas, há uma grande incerteza na realização de previsões. Finalmente, a celeridade permite a tal contemporaneidade que vos falei entre as duas fontes de direito, a jurisprudência e a legislação. Muito bem, mas a celeridade não é um valor absoluto em si mesmo. Na área tributária, a celeridade tem que ser sintonizada, desde logo, com dois princípios fundamentais constitucionais, que é o princípio da igualdade tributária e o princípio da legalidade. Ora, o regime jurídico da arbitragem tributária teve esse cuidado nessa sintonização, nesse equilíbrio de checks and balances entre, por um lado, a celeridade, mas, por outro lado, também a compatibilização com esses princípios fundamentais, com esses princípios constitucionais da igualdade e da legalidade. E como é que o fez? Fez assentando sobre 10 pilares fundamentais. Ou seja, o Decreto-Lei 10 de 2011, 20 de janeiro, que instituiu em Portugal o regime jurídico de arbitragem em matéria tributária, bem como a regulamentação subsequente que foi aprovada, falo-vos da portaria de vinculação da autoridade tributária, falo-vos do Código deontológico, enfim, entre outras disposições, veio assentar nos seguintes 10 pilares fundamentais. Primeiro, consagração da arbitragem tributária como meio de resolução jurisdicional, ou seja, nada tem a ver com mediação. Não há aqui nenhum objetivo de obtenção de acordo entre o Estado e os contribuintes. Ou seja, a arbitragem em matéria tributária não é eu devo 100, o Estado aceita que eu pague 50, então eu pago 50 e está resolvido o litígio. Não. A arbitragem tributária não é isto. Isto seria completamente inconstitucional, imoral, criminoso mesmo. A arbitragem em matéria tributária é a aplicação do direito estrito ao caso e, em função da aplicação desse direito nos tribunais arbitrais, é que se decide quem é que tem razão e em que proporção. Depois, o segundo aspecto é justamente esse, não só há a aplicação do direito constituído, ou seja, não há qualquer recurso à mediação, nem sequer há equidade. Terceiro, os tribunais arbitrais tributários não funcionam ad hoc, mas têm uma reserva institucionalizada, ainda para mais no Centro de Arbitragem Administrativa, que é o único centro de arbitragem que funciona deontologicamente sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, como aliás é comprovado por uma recente norma que foi aprovada na última revisão do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, onde se refere expressamente que o Presidente do Conselho Deontológico é designado pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de entre juízes jubilados que tenham exercido funções dos Tribunais Superiores da Jurisdição Administrativa e Tributária. Aliás, o Presidente do Conselho Deontológico do CAD já foi durante 12 anos Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Em Portugal, falo-vos do Sr. Conselheiro Juiz Santos Serra. Quarto aspecto, ou pilar, a vinculação prévia da autoridade tributária através de uma portaria que fixa o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos. Por força desta portaria, não há arbitragem tributária para além dos 10 milhões de euros e também a matéria está delimitada. Os árbitros são designados, como vos disse, pelo Conselho Deontológico, dentro de uma lista aprovada, previamente aprovada.
Outro aspecto, a sujeição dos árbitros a acrescidos requisitos e garantias de independência e imparcialidade. Por exemplo, só pode ser árbitro em matéria tributária quem tenha 10 anos de comprovada experiência profissional na área de direito tributário. E a atividade de árbitro não está reservada aos juristas. Só os juristas é que podem ser presidentes. Aliás, a prática instituída pelo Conselho Deontológico determina que só mesmo quem tenha desempenhado funções públicas de magistratura é que poderá assegurar as funções de árbitro-presidente, mas também, sempre que a matéria o justifique, podem também exercer as funções de árbitro profissionais das áreas de economia e de gestão. Depois, um outro aspecto do regime fundamental determina que nos litígios acima dos 60 mil euros, os tribunais arbitrais têm que ter uma composição necessariamente coletiva. Depois, um novo aspecto, de que falou, aliás, agora a doutora Idinha Lima, a questão da marcha processual também mais simplificada, ser natural da arbitragem, o que também é uma característica bastante vantajosa, mas já não posso acompanhá-la aqui numa vantagem que normalmente é atribuída genericamente à arbitragem, que é a confidencialidade. Eu compreendo que essa seja uma vantagem na arbitragem que diga respeito apenas a privados ou a duas empresas, mas na arbitragem de direito público, em que todos nós somos contra-interessados, a arbitragem, como compreenderão, não poderia nunca ser confidencial. Por isso, a publicidade é uma regra de ouro da arbitragem de direito público no CAD. Todas as decisões arbitrais em matéria administrativa e tributária que funcionam no Centro de Arbitragem Administrativa são publicadas no nosso site oficial. Depois, o 10º pilar determina a tendencial irrecorribilidade da decisão arbitral, sem prejuízo da possibilidade de recurso, em alguns casos, para o TCA, para o STA ou para o Constitucional. E em relação a estes 10 pilares fundamentais do regime jurídico da arbitragem em matéria tributária, é de frisar que 2 deles foram, aliás, destacados pela histórica decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que considerou que os tribunais arbitrais tributários revestiam natureza jurisdicional, que eram tribunais, portanto, na verdadeira acessão do termo, para efeitos do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Falo-vos dos seguintes aspectos: a aplicação estrita do direito constituído e o enquadramento deontológico institucionalizado. Foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça considerou que uma instância arbitral voluntária revestia os elementos, ou preenchia os elementos suscetíveis de atribuir essa natureza jurisdicional, o que foi uma decisão histórica e muito comentada por toda a Europa. Eu não sei quanto tempo é que tenho, Sr. Presidente. Muito bem. Eu então passaria diretamente para a questão dos efeitos positivos e negativos. Saltaria aqui 10 páginas e iria, portanto, aqui para a questão dos efeitos positivos e negativos da arbitragem em matéria tributária. Mas, obviamente, estamos dependentes da organização. A organização não deve ter... No fundo, vamos fazer o seguinte. Continua enquanto não o interromper. Não, mas eu vou aqui para os efeitos. Positivos e negativos. Tenho aqui uma súmula. Muito bem. Bom, numa relação custo-benefício, verifiquemos, portanto, com dados objetivos, se a arbitragem tributária foi uma aposta acertada ou uma aposta menos acertada do legislador português. Ora, quais é que são os efeitos positivos da arbitragem em matéria tributária? São 10. Primeiro, efeito positivo: diminuição dos custos de litigância para o Estado e para os contribuintes, por 2 vias. Por um lado, o Estado, quando perde uma causa na arbitragem tributária, paga, afinal, exatamente o mesmo que pagaria se tivesse sido demandado nos tribunais tributários do Estado. Porque há uma equiparação total do regime de encargos processuais, do regime de custas. Normalmente fala-se que a arbitragem é um meio muito dispendioso, é uma crítica tradicional à arbitragem. Pois bem, na arbitragem tributária do CAD, e na administrativa mais ainda, mas estou a falar-vos hoje mais nesta área do tributário, há uma democratização no acesso à arbitragem pública. Por isso, o Estado tem a vantagem de, perdendo, só pagar aquilo que também pagaria se tivesse sido demandado num Tribunal do Estado, com a vantagem
adveniente da celeridade, porque se perder ao fim de um ano, irá pagar a título de indemnização por juros 7, 8 vezes menos, ou muito menos ainda, do que se perdesse ao fim de 5, 6, 7 ou 8 anos nos tribunais tributários. Ao nível da celeridade, vou dar-vos um exemplo. Há pouco falei-vos do tempo médio de decisão num Tribunal do Estado. Pois bem, a pergunta que legitimamente me poderão fazer é qual é que é o tempo de decisão médio dos tribunais arbitrais tributários então? Em que é assim tão melhor? Bom, posso dizer-vos que se em 2011 tínhamos tido 26 processos e o tempo médio era de 5 meses, em 2012 tivemos 150 processos e o tempo médio passou para 4 meses e 20 dias, em 2013 tivemos 311 processos e o tempo médio passou para 4 meses e 4 dias, em 2014 tivemos 850 processos e o tempo médio manteve-se nos 4 meses, e finalmente em 2015, no primeiro semestre, estamos a falar de cerca de 500 processos, o tempo médio neste ano é de 2 meses e 11 dias. Ou seja, quantos mais processos temos na arbitragem tributária, mais rápido se tornou a arbitragem tributária. Ou seja, a eficiência é maior, porque é possível ir otimizando a cada momento o nosso sistema de gestão processual. Estamos a falar de uma gestão processual totalmente desmaterializada, em que muitas vezes nem sequer terá de haver de deslocações físicas ao centro de arbitragem, sempre que não há, por exemplo, inquirição de testemunhas ou não há necessidade de produção de prova presencial, o processo pode ser feito. E temos aqui, por exemplo, o professor Jorge Bacelar Gouveia, que é um dos nossos reputadíssimos membros da lista de árbitros, quer em matéria administrativa, quer em matéria tributária, e com certeza já terá tido casos em que conseguiu decidir sem nunca ter havido uma única deslocação física ao centro de arbitragem. E além disso, nós prestamos todo um apoio personalizado em cada um dos processos, com uma preocupação muito especial e atenta ao cumprimento dos prazos processuais. Segunda vantagem, segundo efeito positivo, democratização do acesso à justiça arbitral pública acessível a todos os contribuintes. Quando a arbitragem tributária foi lançada em Portugal, dizia-se, bom, isso é um mecanismo que foi usado sobretudo a pensar nos grandes contribuintes. Pois bem, muitas vezes a realidade ultrapassa a ficção e, neste caso, poderei dizer-vos que a maioria dos processos que nós temos na arbitragem tributária dizem respeito a processos de valor inferior a 60 mil euros, em que a generalidade do perfil socioeconómico dos nossos contribuintes serão pequenas e médias empresas. Portanto, temos também muitos litígios abaixo dos 2 mil euros, dos 3 mil euros, dos 4 mil euros. E poderei dar-vos um exemplo. Nos litígios até 8 mil euros, o Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária perde dinheiro. Perde dinheiro. Entre aquilo que recebe de custas e aquilo que paga aos árbitros, perde dinheiro. Justamente para proporcionar às pessoas com menores recursos financeiros a possibilidade de, em igualdade de circunstâncias com as outras pessoas, poderem também recorrer a este mecanismo de ponta. Claro que depois haverá a natural compensação nos litígios de valor mais elevado, em que a receita afeta justamente a estes processos de menor rendimento. Outra pergunta legítima que poderão fazer é, mas então se estão a perder dinheiro nesses processos de reduzido valor, se as custas são assim tão baixas como nos tribunais de Estado, não é que as custas nos tribunais de Estado sejam baixas, mas são idênticas às dos tribunais de Estado, com certeza que terão um financiamento enorme da parte do Estado para poderem exercer a vossa atividade. Não. Poderei dizer-vos que de 2011 a 2015 o peso do financiamento público na atividade do Centro de Arbitragem Administrativa desceu de 100% no primeiro ano, normalmente tinha a ver com o custo de arranque, mas mesmo aí estamos a falar de um valor de 60 mil euros, de custo específico para o arranque da arbitragem tributária, e que hoje em dia o financiamento anual atingiu um mínimo de 16% do total do nosso orçamento de funcionamento no ano passado, e este ano irá pelo mesmo caminho. Ou seja, quanto mais processos a arbitragem tributária tem, menos recursos financeiros públicos são necessários para alavancar o projeto. Depois, um outro efeito positivo. O sujeito passivo paga, no início do processo, uma taxa de arbitragem
inicial, depois a meio paga uma taxa subsequente, e se no final obtiver vencimento da causa, é-lhe devolvido a integralidade daquilo que ele pagou. Há uma devolução total do valor das custas ao sujeito passivo. Outro efeito positivo, há uma redução do volume de processos centrados nos tribunais tributários. Evidentemente, os processos que entram nos tribunais arbitrais tributários deixam de entrar nos tribunais estaduais tributários. Apesar de ainda assim haver um fosso enorme entre os entrados e findos na jurisdição estadual, é uma ajuda, mas também temos que ter presente que há muitos litígios que entram nos tribunais do Estado que não poderiam nunca entrar na arbitragem, desde logo porque estão afastados por imperativo legal. Falo desde logo todas as matérias tributárias que não digam respeito à impugnação, como por exemplo o contencioso de execução, e também questões relacionadas com o contencioso das taxas, da segurança social, que são bastante numerosas em termos de pendências nos tribunais do Estado. Muito bem, um outro efeito favorável, já estou aqui a atalhar, é no fundo a previsibilidade do tempo para a aprovação da decisão final, que é bastante importante na vida das pequenas e médias empresas e também das grandes empresas, saberem no início do ano financeiro, quando fazem os orçamentos, saber quais é que são as provisões que devem fazer em função da previsibilidade do custo que vão ter com uma decisão judicial ou arbitral. Outro efeito positivo diz respeito à atração do investimento económico pela previsibilidade de custo e do tempo de decisão dos litígios, e também, finalmente, a garantia de uma qualidade média elevada das decisões. Em Portugal tem sido consensual e tem havido um intenso debate quanto à qualidade das decisões arbitrais. Aliás, nós iremos promover no CAD, como temos vindo a fazer, debates sobre questões jurisprudenciais, em que chamamos especialistas para debaterem de uma forma, enfim, clara e objetiva as posições veiculadas nas decisões arbitrais, para que a comunidade possa, enfim, aceder a todo esse debate. Bom, vimos os efeitos positivos. Quanto aos efeitos negativos, falaria aqui dos custos específicos de implementação da arbitragem tributária, que já vos referi, são os 60 mil euros. O custo de financiamento anual pelo Estado de 2009 até ao presente tem vindo a crescer, como já vos disse, dos 100% iniciais até ao mínimo atual de 16%, ou seja, verificou-se uma evolução do nível de independência financeira na ordem dos 84%. Dizer também que esta independência financeira não teve quaisquer custos para o Estado, nem sequer para os contribuintes, dado que o valor das taxas de arbitragem não sofreu alterações, tendo até em alguns casos decrescido nos processos com escolha de árbitro, que são processos minoritários na nossa estatística global. O crescimento da arbitragem tributária tem evoluído, portanto, na proporção inversa à do investimento financeiro do Estado. E, como vos dizia há pouco, é um último efeito negativo nos processos com valor processual reduzido até 8 mil euros, a receita obtida pelo CAD é inclusivamente negativa, o que garante o acesso dos contribuintes com menores recursos financeiros à arbitragem tributária. Bom, para terminar, uma vez mais, agradecer a oportunidade da Sra. Bacelar Gouveia, a Sra. Professora Helena Pereira de Melo, cumprimentar todos da organização, dizendo que os enunciados objetivos que presidiram a esta medida legislativa, do que vos quis aqui falar um pouco, que a arbitragem em matéria tributária tem vindo a ser cumpridos na prática com assinalável sucesso, quantitativo e qualitativo, com uma relação de custo-benefício bastante favorável, e era um pouco esta mensagem que eu vos queria, de otimismo, que eu vos queria transmitir. Muito obrigado pela vossa atenção.